Boa noite, pessoal do YouTube. Estamos aqui ao vivo em mais uma aula do nosso curso social para o concurso de Serrinha. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o tema Sucata, um desafio à criatividade. É um tema específico para os cargos de educador de creche, mas é um tema muito importante para quem vai fazer também para auxiliar de creche, que apesar de não ter lá com este nome, é um tema muito relevante para o trabalho também do auxiliar. Então, segue a dica e vamos lá. Quem conhece o meu método sabe que eu sempre começo por resolução de problemas. A gente sempre vai para a questão, resoluções de questões, para que a gente possa identificar como isso é cobrado na banca, que a gente tenha dimensão, se é um assunto fácil, difícil ou mediano. Então, para a aula de hoje, a gente tem essa questão aqui. Eliana, vamos lá, dê essa força, lê para mim a questão número 1. Os brinquedos confeccionados a partir de sucata, além de incentivar a criatividade das crianças e combater o consumismo, desperta a consciência. Letra E, ingênua e mágica, ecológica e crítica, fanatizada, mágica e ingênua. Vamos lá. Eliana, gente, fez uma técnica que foi a técnica de sempre ler de baixo para cima. É uma técnica que você pode usar ou não, mas é uma técnica que eu usei nos meus processos e deu super certo. Por que, Karine, você indica essa maneira? Porque você lendo de trás para frente, é como que você desse ao seu cérebro a sensação que aquela questão você já concluiu. E isso pode auxiliar no seu processo de ficar menos ansioso. Mas isso não significa necessariamente que venha acontecer. Cada pessoa tem um jeito de fazer. Então, esse é o meu jeito que pode servir para vocês ou não. Vamos lá, sempre a gente trabalha com eliminação. Por que não é ingênua e mágica? A gente primeiro, rapidinho, antes da gente fazer isso, é sempre bom cobrir as alternativas. Então, você cobre aí a ingênua, mágica, A, B, C, D e E, cobre e faz uma reflexão. O que é que eu sei sobre o tema que caiu? O tema que caiu foi sucata. Então, o tema que caiu foi sucata, além de incentivar a criatividade da criança e combater o consumismo, desperta a consciência. Aí vem rapidinho. Aí vem aqui as alternativas. Então, toda vez que isso acontecer, você deve fazer o seguinte. Se perguntar, né? O que é que eu sei sobre sucata? O que foi que eu estudei sobre a importância do trabalho com sucata? Vem a nota. É o chamado processo de criação de minha cola. É como você recorre à sua memória de longo prazo, traz para a memória de curto prazo, e antes que ela se perca ali, com aquela turbilhão de informações que tem na sua prova, você anota rapidinho, para que você não esqueça. Então, você anota, ó, combater o consumismo, ecologia, senso crítico e tal. Aí você anota isso, para quando você for para a questão, você já procurar, já ir com foco no que você está procurando. Então, vamos lá. Eliana, por que não é ingênua e mágica? Acredito que não é mágica pela questão da criança estar ali para aprender algo novo que o professor vem trabalhar, né? De acordo com o tema sucata, já vem nessa questão aí de não ser mágico, não ser uma brincadeira, por exemplo. E ingênuo também está nesse mesmo sentido, mais ou menos. Pronto. Ó, a questão da palavra mágica, na verdade, o processo de confecção e trabalho com as brincadeiras é de fato um processo mágico. Mas, ô Karine, o que é? Então, por que é errado essa? Porque ele quer saber, ó, despertar a consciência. E é como eu já ensinei também outra técnica para vocês. A gente sempre copia mentalmente ou até na hora de estudar, copia o enunciado e sempre completa, até na própria questão você pode ir completando. Consciência mágica? Existe consciência mágica, esse nome na teoria? Não.
Não existe. Então, como não existe consciência mágica, você já descarta. Porque tem que ter coerência na hora que você lê. Porque essa coerência que vai te ajudar a compreender o contexto. Então, consciência mágica, não. Consciência ingênua, existe uma consciência ingênua? Ingenuidade é uma coisa que você, por exemplo, é como que você ingênuo, você não tá. O ingênuo é o oposto da consciência. Uma pessoa que é ingênua com uma pessoa que não tem consciência, por exemplo, de determinados fatos. Ah, ela tá agindo com. Ela tá sendo ingênua, não tá se ligando, sabe? Na situação. Então, ingênua seria isso. Então, não seria uma consciência ingênua. Ingênua seria o oposto de crítica, por exemplo. Então, a gente já descarta por isso. E esse outro O, consciência ecológica e crítica. Bate certinho, porque a gente sabe, que a gente já estudou. Consciência ambiental, consciência ecológica, que é sinônimos. Consciência crítica, então bateu certo. Se bateu certo, bateu com coerência, lembrou de alguma coisa que já estudou na faculdade, é aquela alternativa. Não precisa ter mais dúvida. Você só vai nas outras agora para poder tirar a prova. Consciência fanatizada, fanatismo não é uma palavra muito bacana para a gente trabalhar em um contexto desse de educação. Então, descarta. Mágica a gente já eliminou pela parte de baixo. E ingênua a gente já eliminou também. Então, é isso daí. A resposta é a letra D. Essa é a única questão que eu encontrei até agora sobre sucata. Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo aí que você tem atividade para casa de pesquisar sobre como é que o tema sucata e criatividade, ou você pode pesquisar também o tema de meio ambiente e educação infantil, como é que isso cai em prova de concurso, e mandar para a gente, que a gente tem interesse de conhecer essas questões que você teve acesso. Vamos lá. Por exemplo, Vygotsky, que é um assunto que você tem estudado, você estudou um pouco de Vygotsky hoje. Você faz assim, você faz logo esse de sucata, termina até amanhã. Se você conseguir terminar antes de 8, você pode fazer uma revisão de Vygotsky ou não. E aí, o que é que você faz? Como Vygotsky é um assunto grande, você separa um final de semana, tipo um sábado e um domingo, ou uma sexta, um sábado e um domingo, 3 dias seguidos, para você esgotar Vygotsky até você não suportar mais aquele assunto na sua frente. Você assiste muitos vídeos, você faz muitas questões. Enquanto tiver questão na internet, tome ele fazendo, nem que seja só chutando. Eu já fiz muitas questões, muitos simulados só chutando, só para ver a resposta. Só para eu ler e ver a resposta, só para eu ler e ver a resposta, ler e ver a resposta. Porque aí o cérebro vai pegando, você leu, chutou e aí apareceu, você errou. Mas você está fazendo ali só para testar rápido, só para você ter acesso mentalmente a várias questões, ou para você ficar com aquela sensação de que eu esgotei o assunto de Vygotsky. Vídeos, tome-lhe assistindo vídeo e tal. LDB é a mesma coisa, LDB é um assunto denso, então você precisa separar uns 3 dias, mais ou menos, para estudar LDB e não ficar com uma dúvida. Então, aí o que é que acontece? Ô, Karine, se eu enjoar, pronto. O que é que você faz? Você sempre deixa reservado um material de outro assunto. Deixa sempre na reserva. Uma pendência de informática, uma pendência, um material que você não está dominando bem e tal, sabe? Algo que você precisa. Geralmente, coisas que você precisa só revisar. Não nunca um assunto novo. Você deixa sempre material de revisão. Fácil. Ou no celular, ou impresso. Um livro. Sempre deixa fácil um livro, uma gramática, sabe? Sempre deixa fácil. Um material de informática que você só precisa revisar. Ou você deixa fácil. Um material de português que você precisa revisar, ou naquele momento que você já está cansado, não aguenta mais estudar Vygotsky, mas não conseguiu concluir sua meta, você fecha a janela, ou seja, você abre uma janela para estudar Vygotsky 5 horas da tarde. E você tinha o plano de concluir Vygotsky até 8 para aula de noite. Chegou 7 horas, não está suportando mais. Então levanta, lava o rosto, faz um exercício físico, vai caminhar, depois volta, toma um banho gelado, lava os cabelos, ó. Aí o que é que faz? Para poder ativar outras áreas do cérebro, vai lá, faz uma revisãozinha rápida de português, entra num simulado, num aplicativo de simulado, responde umas questões de português ou de matemática, quem precisar aí, ou de informática. Oxigena o cérebro,
oxigena outras áreas do cérebro, ativa. Oxigena não. A questão de oxigenação do cérebro, por exemplo, o banho gelado ajuda, o exercício físico ajuda. Então levanta, faz um polichinelo, canta, fala umas maluquices para ver se, né? Lava o rosto. Então, aí faz isso. Depois que faz isso, você vem, responde umas questões de português, faz uns simulados ali, assiste uns vídeos, até vídeos de atualidades, vai mudando um pouco. E depois faz o quê? Se desliga de tudo, abre outra janela, 8 horas da noite até 10 da noite. Eu preciso concluir Vygotsky até amanhã, por exemplo. Então, mais 2 horas de relógio focado em Vygotsky, enquanto aguentar. E sempre a gente aguenta um pouquinho mais. Às vezes dá sono, gente, eu vou dormir, cansada. Aí faz assim, eu aguento mais 10 minutos, então só mais 10. Aí depois só mais 2 páginas, ah, Maria, só mais uma. E vai seguindo, só mais um vídeo. Aí lembra de mim e diz assim, só mais um. Ai, Karine, só mais um, né? É isso aí. A sucata vai desenvolver a criatividade da criança e também a sua coordenação motora. A criança vai perceber que também pode usar o material que a professora utiliza. Vamos lá. A questão aí da coordenação motora, que é a criança fazer recortes de caixas de papelão, que é sucata, né? A criança colar, forrar uma caixa para fazer um brinquedo. E é isso. Essa questão de a criança vai perceber que pode usar os materiais que a professora utiliza, é que a criança vai se sentir capaz, se ela estiver ali aprendendo a cortar, mesmo que a criança da creche ainda tenha dificuldade, mas a professora vai confiar nela, não é aquele tipo de professora que vai dizer assim, não pode, senão vai se cortar. Não, você estando perto e orientando, a criança precisa ter essa experiência. E o que é sucata? Sucata é qualquer coisa que se considera inútil depois de ter sido utilizada e que é reaproveitada de uma maneira diferente. Este trabalho foi elaborado e desenvolvido na esperança de que a criança tenha uma experiência agradável e divertida. Ele foi baseado em atividades práticas, levando a criança a aprender brincando e usando a sua imaginação. Então, sempre que cai sucata, vocês podem entrar lá a importância do brincar, porque a sucata ajuda mesmo na criação de brinquedos. E quem aqui já não fez brinquedos com diferentes coisas, sabe? Todo mundo aqui sabe que é algo muito válido. A gente tem também muita consciência de que o trabalho com sucata pode vir atrelado nas questões de concurso muito diretamente à questão da sustentabilidade, a questão de trazer para a criança que brinquedo bom é brinquedo novo, isso não é verdade. A criança pode muito bem brincar com coisas que tem em casa, coisas que não necessariamente seriam brinquedos, mas para ela vira brinquedo, já que a imaginação dela é muito fértil. A questão de não incentivar o consumo, porque a gente sabe que, por exemplo, o Dia das Crianças é um dia assim como qualquer outra data comemorativa, como o Dia dos Namorados e tal, uma data estabelecida para promover o consumo. Então, são datas que são criadas nessa perspectiva de promover o consumismo. E as escolas precisam ter esse papel social de reverter esse tipo de contexto, né? Então, a gente precisa mesmo estar incentivando a reversibilidade dessa situação de consumismo que ainda persiste muito. Não sei se vocês sabem, mas isso pode estar caindo no concurso público, que botem aí para pesquisar, por favor, as leis que falam sobre publicidade infantil em televisão. Então, existe uma lei, por exemplo, que fala sobre não ser mais autorizado, não sei se vocês já viram, que deixou de existir comerciais muito específicos sobre Barbie, sobre carrinhos da Hot Wheels, Homem-Aranha, aqueles brinquedinhos, aquelas bonequinhas que passava muito, principalmente na SBT ou em outras, assim. Eu lembro muito da SBT porque era o que eu assistia muito na época. Tinha muita propaganda voltada para criança. Então, hoje tem uma lei de responsabilidade das televisoras de não incentivar o consumismo infantil. E é isso aí, vamos lá. Eu vou dar para vocês aqui opções de como fazer brinquedos com sucatas, várias opções, porque a gente não sabe o que é que de fato a banca vai cobrar, já que eu não achei muitas questões sobre isso. Mas
pode ser que eles peçam lá, né? Dê sugestões de coisas que é tipo materiais que é possível usar, para que, por exemplo, vocês não usem materiais tóxicos. Por exemplo, não é possível fazer brinquedos de sucata em uma creche, em uma pré-escola, usando baterias. Não é possível usar bateria, não é possível usar garrafas de vidro. A gente tem que ter toda uma responsabilidade com a procedência desse material, né? Então, é isso daí. Vamos lá. A criança vai adquirir. Deixa eu só tomar um café aqui, para não. Alguém lê para mim aí para tomar um café? Eliane. A criança vai adquirir um interesse pelas aulas ministradas, manuseando a sucata, vendo bonecos, bichos, fantoches, carros sem frascos de plásticos, copos de papel, caixas, pratos de papelão, latas, cones, saquinhos de papel, rolos de papel higiênico, etc. Esses são materiais que a criança conhece e são fáceis de colecionar. Muitas vezes, achamos que apenas materiais caros é que despertam o interesse da criança, mas, ao contrário, hoje é difícil a criança ter a oportunidade de criar alguma coisa. Podemos levar a criança a fazer uma reciclagem com embalagens do que consumiu. Pronto. Outro termo, esse termo aí, esse slide, tá com um erro, me perdoem, já que eu copiei e colei de uma matéria que eu achei na internet, essas informações, e não fiz a revisão adequada. Vamos lá. O termo reciclagem aí está colocado de maneira incorreta. Por quê? Reciclagem é diferente de reutilização. Sucata é reutilização. Reciclagem é quando o objeto ele entra na fábrica e se transforma em uma matéria-prima secundária. Por exemplo, o papéis, assim, cadernos, voltam para a fábrica, dissolvem a massa, bota novamente cola junto com água e tal, e faz todo o processo. Aí sai de lá fardos de papel reciclado. Então, entrou na fábrica, gerou matéria-prima e produziu um novo material em cima daquele. Isso é reciclagem, assim como, por exemplo, garrafa reciclada. É garrafa que o material do plástico foi para a fábrica derreteu o plástico, transformou o plástico em outra garrafa. Então, isso é reciclagem. Então, aí deveria ser: podemos levar a criança a fazer uma reutilização com embalagens que consumiu. O termo seria reutilização. Me perdoem a falta de revisão no material. Mas, enfim, estamos aí. A sucata vai desenvolver a criatividade da criança e também a sua coordenação motora fina. A criança vai perceber que também pode usar o material que a professora utiliza. Eu já tinha escrito, já tinha colocado isso antes. Também, perdoe. Vamos lá. Você pode aplicar todos os materiais na aula de alfabetização, matemática, linguagens e natureza em sociedade e educação artística. Então, ele quer dizer que todas as áreas podem estar usando esse tipo de material. Por exemplo, matemática. Colocar para contar, colocar para seriar os objetos, as tampinhas de garrafa PET, alfabetização, usar as tampinhas para fazer jogos com as letrinhas A, B, C. Linguagens, colocar a criança para explicar a importância de reutilizar aquilo. Sociedade e natureza, a importância de não deixar água, jogar o lixo no lugar indevido, a importância de evitar consumir muitas coisas para evitar a produção de lixo, educação artística, a criação de brinquedos. Vamos lá. Quem aqui poderia ler para mim a construção do brinquedo Juquinha? Como é que quais são os materiais que a gente faz e como é que faz? Aline. Alguém tem interesse de ler? Um, dois, três. Quem pode ler? Eu vou ler, Eliana. Certo. Juquinha. Materiais: cabeça, frasco de desodorante plástico, chapéu, portão círculo em tecido, cabelo, fios de lã, olhos, botão preso com alfinete, nariz,
tampa de pasta dental, boca retalho ou feltro vermelho. A roupa, guardanapo ou lenço. O corpo, vareta de churrasco. Preparação: tirar a tampa do desodorante, colocar o chapéu, tampar novamente o desodorante, colar olhos, nariz, boca e depois prendê-los com alfinetes. Perfurar o fundo do tubo de desodorante e introduzir a vareta de churrasco. Colocar o lenço para servir de camisa ao boneco. Pronto, muito bem. Aí é a construção de um bonequinho com esses materiais. Eu, como havia falado para vocês, recomendo a retirada aí do alfinete, que é um material que a criança pode perfurar ou perfurar o colega, caso ela consiga retirar, e na próprio momento de confecção. Então, eu retiraria aí o uso de alfinete e usaria uma cola para prender o botão, né? Então, a sugestão é muito válida aí, mas de não estabelecimento de metas, isso prejudica. Trabalhem com mini metas, por exemplo. Hoje eu trabalhei com vocês a criatividade e a sucata. Então, até amanhã na aula de 8 horas, vocês precisam ler o artigo que eu vou mandar sobre sucata, ver esse material, fazer um mapa e pesquisar questões de sucata e responder. Compreendeu, Karine? Fechou? Aprendeu tudo certinho? Aprendeu. Pronto. Matéria boa é matéria dominada. Assunto bom é assunto que a gente bate e diz, eu já sei tudo sobre esse assunto, ou pelo menos sei o básico, só preciso depois fazer uma revisão bem rápida, tá bom? Como esse assunto aqui, que é super fácil, super tranquilo, fazendo isso daí, esse passo a passo já garante esse domínio. Então, já pode marcar lá com o piloto que é matéria, é assunto dominado. Então, e qual é a meta que a gente está estabelecendo aqui? Até amanhã, 8 horas da noite. Todo mundo vai estar com seus resuminhos prontos deste assunto para poder mudar de assunto. Eu tenho indicado muito isso de matéria boa e matéria dominada, porque eu sempre sugiro que a pessoa foque em uma disciplina no dia para não perder muito, para conseguir entrar em flu. Flu é um processo, a técnica de flu é um processo onde você se desconecta do mundo de maneira geral mesmo, evita contato com familiares e tal, e fica dentro de uma janela de tempo, ou seja, abre uma janela de tempo, ou de 1 hora, ou de 2 horas, ou de meia hora, ou até de 10 minutos que queira, mas abrir uma janela de tempo para você se concentrar apenas naquele assunto. Então, eu geralmente, em um assunto como esse, eu busco dominar no prazo que eu estabeleci. Então, eu vou para a internet, leio 1 ou 2 textos, pesquiso muitas questões até esgotar todas as questões que eu possa achar, futuco em várias páginas para achar o máximo de questões possíveis sobre esse assunto. Depois assisto todos os vídeos que eu conseguir, sempre na velocidade 2 ou na velocidade 1,5, porque nunca se deve assistir vídeo na velocidade normal, porque em comparação com a velocidade 2, você consegue uma produtividade maior na hora de estudar. Então, você faz isso. Então, você busca fazer esse processo de, de uma revisão muito mais completa desse assunto, para você ficar com a consciência tranquila de que aquele assunto você esgotou as possibilidades que estavam ao seu alcance até aquela meta. Então, você esgota a quantidade de vídeo que é possível assistir até amanhã, 8 horas, e depois disso não volta mais nesse assunto, só nas vésperas